Olá, estudantes iluminados, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre vistas e perspectivas de figuras espaciais. E eu já começo aqui perguntando, o que vocês entendem por vistas? O que são perspectivas? Eu garanto a vocês que já viram esse assunto na temática aí que a gente aborda da geometria, certo? A gente vê isso muito em geometria descritiva, em desenho técnico, e aí eu vou começar aqui já colocando para vocês os conceitos iniciais do que é vista e perspectiva, porque aí entendendo isso a gente consegue então compreender para cada tipo de figura espacial como é que a gente enxerga aí suas vistas superiores, laterais, inferiores e também como é a perspectiva de uma figura espacial. Vamos lá? Então, vistas. O que são vistas? Vistas, são projeções de um determinado objeto a partir de observadores que estão aí localizados no infinito, certo? Professora, que projeções são essas? Como é que a gente consegue enxergar essas projeções? Eu vou dar um exemplo prático aqui e depois eu tenho alguns objetos que eu também vou mostrar a vocês como que a gente percebe as vistas. Observem agora essa figura geométrica e comecem a observar essa figura a partir de diversas projeções, tá? Então vamos lá, vê. Tá vendo aqui essa figura geométrica? Nós temos aqui, uma figura geométrica. E aí, como é que, olhando de cima, ela é projetada? Olhando aqui de cima, quando eu olho para ela e eu projeto ela aqui, no chão, como é que fica essa projeção? Dessa maneira aqui, né? Dois retângulozinhos e aqui uma linha no meio deles aqui. Não é assim que a gente enxerga, olhando de cima aqui agora, Estão percebendo? E aí, isso aqui é a vista. Vista essa superior. Vista superior dessa figura espacial aqui, certo? O que isso significa dizer é que essa figura aqui que a gente tá vendo, essa imagem, melhor dizendo, que a gente tá vendo, é uma projeção do que a gente tá vendo aqui de cima dessa figura. Aí a gente também, tem uma projeção aqui, lateral, Aqui, quando a gente olha, meu olhinho tá aqui, Meu olhinho tá aqui. Eu tô olhando para essa figura aqui, desse lado aqui. Quando eu projetar ela na parede, como vai ficar. Então, essa aqui é uma vista, é uma projeção do que eu tô vendo lateralmente dessa figura. Do mesmo modo que eu tenho aqui, também, essa visão aqui minha, de frente aqui, da figura. Quando eu projetar ela atrás, como eu enxergo ela. Estão percebendo? Isso aqui são vistas, certo? Então nós temos aqui nessa figura especificamente vistas superiores, inferiores e laterais. Compreenderam? Vamos entender agora o que são perspectivas, certo? Perspectiva nada mais é do que um modo tridimensional de representação. Isso significa dizer que eu quero colocar esse cubo aqui em perspectiva. Eu vou representar ele tridimensionalmente no papel. Então, observem. Isso aqui, é um cubo em perspectiva. Tá vendo esse modo de representação tridimensional? Aqui nós temos também, um paralelepípedo, que é uma representação aqui, tridimensional. Portanto, é uma figura em perspectiva, certo? Simples de compreender. Agora vamos para na prática observar alguns objetos e aí a gente perceber como é que a gente enxerga esses objetos lateralmente, de cima, e aí a gente vai entender ainda mais sobre vistas. Observe que esse assunto ele está muito inteiramente ligado ao que a gente vem estudando também sobre planificações de figuras geométricas. Lembra que eu falei aqui em alguns vídeos sobre como é que a gente enxerga um cone, né, planificado? Eu tenho um cubo e aí como é esse cubo desmontado, né, plano, dentro do papel? Então assim, observem que esses conceitos trabalhados de perspectiva, de vistas, estão muito inseridos num descritor muito importante da matemática,
no campo da geometria que fala sobre planificação. Então vamos lá para alguns exemplos, de forma que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre essas vistas e perspectivas de determinadas figuras espaciais. Vê só, imagine essa figura aqui, tá? Estão observando, nós estamos falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, portanto um hexágono, certo? Observem aqui a figura. E aí eu pergunto a vocês assim, ó. Olhando essa figura aqui de cima, tô aqui, ó, olhando ela de cima. Como é a projeção dela no papel? Como é a vista superior desse hexágono? Ó, observem. Vou pegar, vou colocar ele aqui assim, ó. Vou virar ele aqui para vocês. Observem. Tô virando aqui. E vou decalcar ele aqui no papel, certo? Quando eu tirar, ó, olha o que vai acontecer. Eu tenho a vista superior desse hexágono. Porque o que foi que eu fiz? Eu estou apenas projetando o que eu estou vendo de cima aqui no papel. Compreenderam? E aí eu pergunto assim, bem, já viram como é de cima? E do lado? E na lateral? Como é que a gente enxerga esse objeto? Ó, tá aqui, ó, a figura, né? E aí eu vou decalcar ela de modo que eu apresente aqui no papel a projeção dessa figurinha aqui, olhando lateralmente, ó. Lateralmente eu vou tirar ela, ela vai estar assim. E professora, por que esses dois tracinhos aqui, ó? Observem que ela tem essas duas arestas aqui, ó, visíveis, ó. E aí esses dois tracinhos representam a projeção dessas duas arestas aqui, ó. Então, nós temos aí, ó, a vista lateral desse hexágono. Vamos para outra figura? Observem agora esta figura aqui. Como é que eu enxergo essa figura de cima? Aqui, ó, tô olhando para cá, ó. Olhem aí, ó, de cima. Olha como é que vocês observam. Observam aqui, ó, esse quadradinho, né? E observam esse círculozinho aqui, né? Vamos projetar essa visão que a gente tem de cima no papel. Vê, coloquei aqui a minha figura, né? Ó, tá aqui a minha figura e eu vou projetar ela no papel. Quando eu tirar, como é que vai ficar? Vai ficar exatamente aqui assim, ó. Este quadrado e esta bolinha, ó. Observem, é assim que a gente enxerga essa figurinha aqui, ó. Esse objeto de cima. E lateralmente, professora, como que a gente percebe essa figura? Lateralmente. Lateralmente, a gente vê isso aqui, né? Vê que ela tem um desnívelzinho aqui assim. Não é? Estão percebendo? Vamos lá. Eu tenho aqui esse objeto e quero perceber a projeção dele lateralmente. Vou tirar aqui o objeto. Olha como é que vai ficar. Essa aqui é a vista lateral deste objeto. Observem, a gente enxerga aqui, ó, este quadrado e enxerga que no topo dele há uma diferençazinha, não é? Que é essa partezinha aqui, ó. Ele reduz um pouco, não é mesmo? Certo? Vamos agora para outro objeto. Agora observem este objeto aqui. Eu quero saber como que eu vejo esse objeto de cima. Então, tô aqui, ó, olhando para ele e vocês estão aí, ó, olhando para ele de cima, certo? Como é a projeção, a vista superior desse objeto aqui, ó. A vista superior é como a gente olha ele de cima, certo? Então, vamos lá, vou colocar no papel e ao retirar, o que é que a gente percebe? A vista superior, tá? E aí, como que eu faço para ver esse objeto lateralmente, ó? Lateralmente. Eu quero saber qual é a vista lateral disso aqui, ó, desse objeto. Então, ó, tô olhando aqui e vou projetar isso no papel. Na hora da gente projetar no papel, como é que fica? Ó, observa. Tô aqui, ó, colocando, vou decalcar e quando eu tirar, ó, é exatamente assim que eu vou perceber. Então, essa aqui é a vista lateral e essa vista superior. Vamos agora para esse outro objeto aqui, ó. Observem.
nós temos aqui, ó, este objeto, né? E aí eu quero projetar a minha vista superior e lateral. Visto de cima, ó, aí, vocês olhando de cima, assim como eu. Como é que a gente consegue colocar esse objeto aqui no papel? Observe. Vou colocar ele aqui, certo? Ó, coloquei aqui o meu objeto, certo? E ao retirar ele, ó, eu decalquei, é assim que a gente percebe esse objeto de cima. Compreenderam? E lateralmente? Vamos lá. Lateralmente. Tá aqui o objeto na lateral, certo? Quando eu retirar ele, né, é importante vocês perceberem que tem essas duas arestas aqui, ó, aparecendo, ó. Então elas estarão projetadas também no papel. Então na hora de eu retirar, ó, eu vou retirar essa figura e vou perceber que lateralmente a imagem que vai aparecer para mim é essa, né? Que é toda a figura lateral, e essas duas arestas aqui que corresponde à figura como estava vista e colocada aí para vocês, certo? Então, portanto, essa aqui é a vista lateral desse objeto aqui, tá? Professora, você está colocando aí alguns objetos, mas eu ainda não consigo compreender bem. Calma que tem mais objetos para mostrar para vocês. É importante vocês entenderem bem esse assunto, porque vão chegar aí com muitas habilidades na geometria descritiva, no desenho técnico, certo? Então, prestem bastante atenção. Vamos analisar outro objeto? Venham comigo. Observem agora este cubo aqui. E aí, professora? Visto de cima, visto do lado, visto de baixo, muda alguma coisa? O que é que a gente pode dizer do cubo? Que as vistas superiores, laterais, inferiores, seja lá de onde for, serão sempre a mesma, não é mesmo? Então tá, levando em consideração isso, olhem para esse cubo e visto de cima, o que é que a gente enxerga? Observem, eu coloquei aqui esse cubo, mas se vocês enxergarem direitinho, tem alguns elementos nele, mas faz de conta que esse cubo aqui é liso, tá? Estou falando de uma figura geométrica lisinha aqui, e aí eu quero saber qual é a vista superior deste cubo aqui. Então, olhando de cima, como é que eu projeto isso no papel? Vamos ver? Ó, tá aqui o papel, vou colocar o cubo aqui, ó. Como é que eu tô vendo esse cubo visto de cima? Então, imagine que são vocês aqui olhando, ó. Então, como é que vocês enxergam esse cubo aqui visto de cima? Ó, quando eu tirar ele projetado no papel, como vai ficar, ó. Essa é a vista superior, essa também é a vista lateral do cubo, ó, porque levando em consideração que o cubo tem aqui as suas faces exatamente iguais, né? Se a gente projetar ele olhando de cima, olhando lateralmente, por exemplo, tá aqui o meu cubo, estou olhando ele de lado, então eu vou colocar ele aqui, ó, no papel, ó, olhando de lado, quando eu retirar, ó, vai ter exatamente a mesma vista. E aqui vamos nós para o último objeto. Observem este objeto aqui. Como é que eu vejo este objeto de cima? E na lateral? Projetando isso no papel, como é que fica? Vamos lá? Ó, observem aqui esse objeto. E aí eu estou olhando ele de cima, certo? Tô aqui olhando de cima. Vamos analisar primeiro o objeto. Vê. Estão vendo aqui? Quando a gente projetar ele, decalcar ele no papel, a gente vai ver isso aqui, né? Essas ondulações. E vai ver também alguma coisa dentro. Porque tá vazado aqui, ó. Não é uma superfície completamente lisa. Estão percebendo isso? A gente percebe aqui, ó, essa área aqui, essa regiãozinha aqui, que precisa ser colocada na nossa vista superior. Tô olhando aqui o objeto de cima e preciso colocar isso no papel. Então vamos lá. Ó, observem, tá aqui o objeto, certo? E eu quero projetar ele, né, no papel, olhando de cima, né? Então tava aqui o objeto, tô aqui olhando ele de cima e vou projetar no papel.
Quando eu decalcar aqui, ó, quando eu projetar, melhor dizendo, eu falo decalque porque é o que a gente aprende muito quando a gente vai desenhar, né? Pegava papel manteiga e aí começava a decalcar, né? Aquilo ali nada mais era do que projetar determinado objeto, determinada figura, certo? Então eu utilizo essas palavrinhas do português de modo que fique melhor para vocês compreenderem. Mas, matematicamente falando, estamos aqui registrando as projeções das figuras. Projeções, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou projetar aqui, ó, esta figura no papel e quando eu tirar, o que é que vai acontecer? Ó, olha como vai estar. Ah, professora, isso aqui que está em rosa significa dizer que eu estou representando essa figurinha aqui, essa partezinha vazada. Exatamente. Compreenderam? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse importante tema da área da geometria. Estudem bastante. Qualquer dúvida que tiverem, coloquem aí nos comentários que eu vou ver atentamente. Bons estudos e até os próximos vídeos.